Bom dia, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro Nakano, eu estou presidente do CCDPE-ECM, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Estamos aqui na Alameda dos Goiáses, número 16, no Planalto Paulista, em São Paulo, nesta cidade chuvosa e fria de um sábado, junto com o nosso querido amigo James Ney, da Federação Espírita do Estado da Bahia, que está nos dando a alegria da sua visita, e gostaria de apresentar um pedacinho do que nós fazemos aqui no CCDPE, essa sopa de letrinhas, mas que é muito agradável, é uma atividade muito gratificante para nós que já convivemos há um certo tempo no movimento espírita. Então, o CCDPE, nós estamos numa sede própria, que nos foi doada, e seria muito interessante que quem pudesse conhecer, principalmente aqueles que se interessam na cultura espírita, na história do movimento, mas também, como nós sabemos que a doutrina ela é evolucionista, ela é progressista, ela vai crescendo e amadurecendo no decorrer do tempo de acordo com a ciência. Então é importante que nós também tenhamos condições de ir crescendo com ela, nos modificando constantemente no bom sentido. E aí, os pesquisadores que são muito bem-vindos, porque a ideia é que as pesquisas estejam sendo desenvolvidas no decorrer do tempo, de acordo com a ciência, mas buscando também interpretarmos os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos nos fornecidos pela espiritualidade, eles possam dar subsídios para que realmente, como é atribuído a Leon Denis, o espiritismo não será a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. E isso é um aspecto importante, porque a ideia é congregar, é agregar, é juntar as pessoas de acordo com uma lei divina, que é a lei de sociedade. Então, entrando aqui pelo CCDPE, eu gostaria de apresentar aqui para vocês a nossa livraria. Então, nós temos uma editora aqui, e essa editora, nós já temos 40 e poucos títulos publicados de livros, e em especial, nós temos duas coleções, que é interessante que o movimento espírita conheça. Uma é a coleção Espiritismo na Universidade, está aqui. Então, são 7 livros, um deles já está esgotado, que é Fogo Selvagem, Alma Domada, e os outros livros, o que é essa coleção Espiritismo na Universidade? Então, esses livros, Pedro, é de produção editorial daqui da instituição. Exatamente, é de produção editorial da editora CCDPE, que basicamente são temas que foram defendidos em dissertações de mestrado e teses de doutorado. Portanto, esse material eles servem de base para referência para outros TCCs, trabalhos de conclusão de curso. É interessante também que eles servem de base para pesquisas acadêmicas. E nós precisamos entender que a ciência está se aproximando da doutrina espírita. Não é a doutrina espírita que está se aproximando da ciência, é a ciência que está se aproximando da doutrina espírita. Isso é importante nós termos em mente. E nós estamos buscando facilitar esse trabalho. Então, a coleção Espiritismo na Universidade, e nós temos também, o CCDPE, ele patrocina
coordena, ele ajuda um grupo de pesquisadores chamado Liga de Pesquisadores do Espiritismo, que o Eduardo Carvalho Monteiro fundou, montou, isso já questão de 20 anos atrás. E o que ocorre com essa liga? Eles se reúnem e preparam materiais de pesquisa para serem apresentados nos ENLIPs. O que é ENLIP? É o Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores. E esses encontros, eles servem para que as pessoas, os pesquisadores, possam apresentar as várias visões, que nem a gente estuda no Evangelho, né, o ponto de vista, o outro ponto de vista, né, onde a gente vê o mesmo assunto, mas sobre essa ótica, sobre essa ótica, sobre essa e assim por diante. Pedro, ano passado, no 20º encontro, o tema foi sobre justiça divina, os 160 anos do livro Céu e Inferno. Exatamente. E vocês produziram um material vastíssimo. Exatamente. Você poderia falar sobre o conteúdo deste livro? Podemos. Basicamente... Você poderia pegar aí o livro, por favor? Basicamente, é o seguinte. Vamos lá. Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né? Da série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo. Então, são textos selecionados do 20º ENLIP. Como que esses textos são selecionados? Nós fazemos uma chamada pública e os pesquisadores, os estudiosos da doutrina espírita, eles preparam um material sobre o assunto e se propõem a apresentar. Esse material é analisado por uma junta de pesquisadores também nossos, que avalia sobre 2 aspectos. Sobre o aspecto, primeiro, científico, se tem justificativa científica, e se ele está de acordo com a ciência, e verifica também se ele está de acordo com a doutrina espírita, com Kardec. E, a partir daí, se ele passa por 2 ou 3 avaliadores e é aprovado, então ele pode ser apresentado nesse ENLIP. Esse ENLIP dura geralmente 2 dias, geralmente no final de agosto, no último fim de semana de agosto de cada ano, e este ano será em São Paulo, 21º. O ano passado foi lá em Campinas, que é a justificativa desse livro. Então, vários temas sobre a interpretação de céu e inferno foram trabalhados e apresentados, inclusive aquelas questões que o Kardec traz no livro Céu e Inferno, as interpretações dos espíritos pós-desencarne. Então, são trazidos e analisados, interpretados, e dessa forma a gente consegue ter vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. Mas esse ano, no 21º encontro, qual é a temática? Justamente, nós fizemos uma modificação. Neste ano de 2026, nós abrimos a temática e cada um pode apresentar um tema que lhe seja conveniente, ou que ele já esteja desenvolvendo. E nós temos vários temas aí que vão ser, vamos dizer assim, apresentados. Já temos, no mínimo, perto de 10 ou 11 trabalhos propostos, estão em avaliação ainda. Existe uma junta de acadêmicos, inclusive professores titulares e etc. e tal, que estão avaliando esse material. E esse ano tem assim, eu não vou citar os temas, porque na realidade ainda estão em avaliação, mas são os mais genéricos dentro da doutrina espírita. Até então a gente vinha com vários temas específicos, por exemplo, o espiritismo na França e no Brasil, o espiritismo, ciências e filosofia, sobrevivência da alma, comemoração do livro do Evangelho, do livro dos médiuns,
uma análise sobre o perispírito, concepções e pesquisas. Pode falar. Eu estou vendo ali na prateleira o Espiritismo visto pelas áreas de conhecimentos atuais. Isso. Você pode falar sobre esse livro? Sim, como é que foi produzido? Em LIP, o que foi apresentado, basicamente, foi que o Espiritismo, ele, como que era visto pela sociologia, pela física, pela medicina, pela psicologia, inclusive pelas áreas mais diversas. E com isso, algumas visões dessas áreas foram apresentadas. E foi muito interessante, porque a gente percebeu que, na realidade, a doutrina ela é muito mais do que algo que a gente costuma ver. Ela é multifacetada, ela tem a possibilidade de nós encararmos sobre todos os aspectos. Ela tem uma justificativa não só de bom senso, de lógica, mas também no sentido do crescimento de cada um de nós em termos de evolução de espírito. É bem interessante mesmo. E são vários, né, livros que nós temos, cada ano a gente vai produzindo um material, e é muito interessante porque é uma forma de nós procurarmos nos atualizarmos, uma vez que a doutrina é evolucionista. Então a gente procurarmos estar up to date com o conhecimento atual e a interpretação desse conhecimento atual pela doutrina. Ótimo. Me fale mais, eu estou vendo aqui uma sala... Sim, eu queria antes comentar um outro detalhe, que são alguns livros que nós temos aqui. Nós temos alguns livros, em especial do Carlos Sete Bastos, que é um autor aqui de Jacareí, um pesquisador de Jacareí, que ele fez umas pesquisas baseadas na historiografia. Hoje, o que é historiografia? Historiografia é a história contada com base em fontes primárias. E o que são fontes primárias? Fontes primárias é quando você vai buscar lá na origem, onde não há contestação, de que aquele fato é verdadeiro. Então, por exemplo, eu vou citar a trilogia aqui que o Carlos Sete fez. Ele escreveu um livro que é Espíritos sobre Investigação. Depois ele fez um outro livro, Espiritismo sob Investigação. E depois Biografias de Kardec sobre Investigação, corrigindo imprecisões. Ele foi buscar, por exemplo, nesse livro, Corrigindo Biografias de Kardec que existem no mercado, com coisas que são aparentemente não muito importantes, mas que são, na realidade, importantes. Por exemplo, todos nós, e eu já estou há muito tempo na doutrina, estou tentando ainda introjetar a doutrina em mim, né? Mas estou há muito tempo na doutrina, tínhamos como informação que as irmãs Baudin, né, que ajudaram Kardec com as suas psicografias e tudo mais, elas eram adolescentes, 15, 17 anos. E, na realidade, ele provou que não, que elas já tinham 27, 30 anos. E onde ele foi buscar essas informações? Certidão de nascimento, certificados de escola de onde elas foram, os pais, os filhos, onde moraram. Tudo isso ele foi verificar em cartórios e nas igrejas, né? Porque antigamente as certidões de nascimento, os registros locais, né? Então, e ele foi, só quando batia é que aquela informação era considerada uma fonte primária. E a partir daí ele foi fazendo, tanto é que esse livro, olha, por aí vocês veem,
é um livro substancial, tem 200 e poucas páginas. Então, é importante a gente estar atualizado e sabendo o que ocorreu conosco. Por quê? Porque um centro cultural, como é o nosso, a gente tem que buscar saber o que efetivamente ocorreu e não o que foi comentado a respeito. O que às vezes, até imaginado por alguém, mas que não corresponde à realidade. E isso realmente é um aspecto cultural e importante. Nós vemos vários filmes, né, vocês sabem, de coisas que eram de situações que foram contadas por determinados historiadores e depois foi visto que, na realidade, a história não era bem aquela, inclusive a história do Brasil. Uma coisa é a história contada pelos portugueses, com todo o respeito aos portugueses, e outra coisa, que é a versão divulgada, e outra coisa é a história realmente a partir dos afrodescendentes, a partir dos locais, os indígenas e etc e tal, e essa mesclagem toda, o que produziu esse país espetacular que nós estamos aqui vivendo, né? Fantástico, né, James? E então tem esses livros, onde a gente busca interpretar os espíritos e os que eles falaram lá na codificação. O Espiritismo sobre Investigação, ele faz uma análise bem interessante, porque o Carlos Seti, ele busca aí colocar que lá no início do século XX, 1930, por aí, havia uma preocupação grande em nós interpretarmos e irmos evoluindo a interpretação dos conhecimentos fornecidos pela doutrina em relação à ciência. E aí o que acontece? Os congressos eram principalmente em termos de buscar conclusões. E depois houve um pequeno, no meu ponto de vista e no ponto de vista do Carlos Seti, houve um certo desvirtuamento, porque alguns palestrantes foram que, até por um erro nosso mesmo, de homenagearmos, né, pessoas, e aí o que acontece? Nós enfatizarmos a importância do que ele pensava e não buscarmos tirar conclusões. E ele coloca isso daí nesse livro. Ele fala, será que nós não temos que aproveitar o conhecimento de várias pessoas e buscarmos chegar a novas conclusões com a ajuda desses bons palestrantes, oradores e etc e tal? E então ele coloca essa discussão a respeito. E nós vemos isso, que existe realmente a importância, por exemplo, de um outro autor que está conosco, que é conhecido de vocês, o Antônio César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, e inclusive secretário do Conselho Espírita Internacional, onde ele procura colocar neste livro, né, se puder dar um foco nele, Movimento Espírita Internacional, é onde a Elza Rossi, que coordena o movimento espírita no Reino Unido, e o Charles Kempf, que coordena o movimento espírita lá na França, né, a Federação Espírita Francesa, eles colocam neste livro, editado pelo CCDPE, a importância de que nós devemos, vamos dizer assim, dividir um pouco mais a administração do movimento, no sentido de que aproveitemos melhor, conforme eu falei agora há pouco, a experiência de vários, e não a experiência de poucos ou poucos quererem comandar todo um movimento espírita, ou internacional, ou mesmo nacional aqui. O nacional é por minha conta. E aí o que acontece? A importância de nós darmos oportunidade para outros também. E aí, um negócio que eu venho defendendo já há muitos anos, porque eu fui diretor também da área de infância, juventude, mocidade e paz lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na década de 1890, 1980, 90, o que ocorre? A gente sempre teve preocupação, e o César aqui também,
preocupação de formar novas lideranças. E o Centro Espírita, nós líderes, principalmente os que nos precederam, e a gente também, e aí eu falo com cada um de vocês, nós temos que dar espaço para que esses novos procurem ter alguma participação. E com isso a gente ir trabalhando a nossa renovação, mas também a renovação deles. E principalmente que o movimento espírita ele possa ter, dar oportunidades a esse pessoal que vem chegando, porque eles vêm também com novas cabeças, com novas mentalidades, com mentalidades mais abertas, com a forma de pensar muito mais dinâmica até do que nós mesmos, né? Até porque, Pedro, esse novo movimento espírita que vem ocorrendo, né, o movimento espírita internacional, é uma nova geração. Sim. Como nós estávamos comentando, olha quem é que está aqui tomando um café aqui no Centro de Cultura, são pessoas que já têm uma certa idade. Isso. Quem é essa nova geração de jovens que está produzindo excelentes conteúdos, conhecimentos, sem sombra de dúvidas, e que tem que dar continuidade até ao próprio Centro de Cultura. Exatamente. Eu perguntei, Pedro, quem dará no futuro a continuidade desse grande projeto fantástico que é o Centro de Cultura aqui na capital paulista, né? Então, certamente, o livro Movimento Espírita Internacional, produzido pelo César Perry, ele vem exatamente nos mostrar a necessidade dessa continuidade para as futuras gerações. Exatamente. E para o próprio movimento espírita, né? Porque não pode ser um movimento, vamos dizer assim, com todo o respeito, né? De idosos, eventualmente, que fiquem velhos. Porque o último censo do IBGE mostrou que o perfil do trabalhador, do frequentador dos centros espíritas são pessoas que já estão com uma certa idade. Exatamente. Pegando esse ponto, Pedro, com a tua experiência, não é, ex-diretor da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E também da USE, viu? E da USE, não é? Eu também fui diretor da USE. O que você poderia nos falar, Pedro, sobre essa questão? O que é que nós estamos precisando renovar? O que é que está acontecendo com o nosso movimento? Nós precisamos ter mais humildade e não dizer, você é muito jovem, ganhe experiência, que daqui a alguns anos você vai ser diretor. Não, precisamos dar oportunidade para esse pessoal. Eu fui muito criticado na época que eu estava na Federação de São Paulo, quando eu indiquei para o departamento, nós tínhamos na época 1.500 alunos, tá? Entre jovens e pais, que tinham as reuniões de pais, que foi um dos trabalhos que a gente também desenvolveu a nível Brasil. E o que acontece? Eu indiquei para dirigir o departamento de pais, a diretora de departamento, uma jovem que tinha 30 anos, 28 anos, 29 anos, 30. E a Sônia. E eu fui muito criticado. Imagina, ela mal está tendo um filho e você já indica como diretora do departamento de pais, só que ela tinha competência e fez um grande trabalho, tanto quanto fizeram Olavo, a Glaê, a Vildo e etc e tal. Então, o que acontece? É importante nós darmos oportunidade, porque se nós não dermos, não nos esqueçamos, esses espíritos que estão chegando já vêm com uma maturidade um pouco mais avançada ou mediamente avançada em relação a gente. Então, vamos dar oportunidade. Os nossos filhos são inteligentes, os nossos jovens também são inteligentes. Por isso que nós temos que dar oportunidade do mesmo jeito que nós pedíamos também uma possibilidade de trabalho quando nós éramos jovens. Eu também, como estava falando com o James Ney, já usei cabelo Black Power,
tá? Um cabelão grandão, inclusive ele ficava bem comprido e eu arreganhava e deixava o cabelo todo encaracolado. E pedia espaço, brigava por isso, cheguei a discutir com diretora de departamento e etc e tal, né? Fui colocado como contestador, mas são essas coisas que fazem a gente crescer e eles também. Então, a mesma forma agora no vice-versa. A gente precisa dar espaço e administrar com bom senso, com humildade e procurar sem ego. Por isso que eu coloquei ali fora. Eu estou presidente do CCDPE. Eu não sou presidente do CCDPE. Por quê? Porque eu estou momentaneamente só aqui. E outra coisa que eu acho interessante, James, que eu estava conversando contigo ali antes no café, é o seguinte: a partir do momento em que a gente está, vamos dizer assim, dando oportunidade aos outros, eles estão crescendo, mas também, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo alguma coisa nova, porque são novas visões que vão aparecendo. Essa pergunta, Pedro, é exatamente para uma preocupação nossa, eu acredito, sua como presidente, as futuras gerações, que vai dar continuidade àquele centro de cultura, não é? Você poderia me mostrar mais aqui? Vamos lá. Eu gostaria de mostrar aqui a nosso estoque de livros novos, né? Basicamente. Então nós temos essa parte aqui, que são os livros que a gente vem trabalhando, né? E tem muita gente que gosta de livros, né, no formato e-book, mas nós temos também os livros físicos que a gente gosta. Eu particularmente gosto de escrever, anotar do lado, quando eu leio os livros, quando eu faço análise também de novos livros, eu coloco do lado várias barrinhas. Né? Uma barrinha é pouco importante, mas é alguma coisa importante. Agora, quando chega em 5 barrinhas, é imprescindível. Então, 5, né, ali. Agora, uma informação para vocês. Vocês sabiam que Kardec fazia algo parecido? Se vocês pegarem os manuscritos de Kardec originais, vocês vão ver que eles já, tal como no Word que nós usamos hoje, fazemos as revisões, ele escrevia numa parte da página, diria que 1/5 da página ele deixava em branco e fazia anotações. Este vai para tal livro, este eu preciso juntar com aquele outro aspecto que foi colocado, e assim por diante. Então, olha só a capacidade do Kardec em relação à organização em 1850 e pouco, 1860. Então, realmente é uma mente, vamos dizer assim, é um espírito brilhante. Que estava à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Não é? Bom,